Eu sou o Francisco, esse aqui é o Felipe. A gente vai falar hoje da semiologia pupilar e as alterações da pupila. Então, o que é a pupila? Todo mundo fica olhando assim no olho, sabe que a pupila está lá, mas o que é? Então, é o centro da íris, que ele é circulado ali pelo músculo circular, né, que é o esfíncter da pupila, e pelas fibras musculares radiais, que é o músculo radial da íris. E isso tem um indicador da função motora da íris e da função visual. Então ele ajuda tanto na função da contratilidade, da função de movimento da íris, quanto ajuda na refinamento da função visual. E esses mecanismos, eles são complexos, né? E tem controles eferentes e aferentes. O reflexo da pupila, a luz é mediado por fotorreceptores que são assim praticamente iguais aos cones dos bastonetes e fornecem a visão. As fibras relacionadas ao reflexo, elas prosseguem, saem da via óptica, vão para o trato óptico e na hora que eles chegam lá no mesencéfalo que eles vão fazer a sinapse, como a doutora Carol Calica já falou. Então nós temos 3 vias. A via eferente parasimpática de constrição, né? Então ela faz a constrição desse músculo, ela é constituída por uma cadeia de 2 neurônios, então sai uma via aferente que vai chegar até lá em cima, lá, passando pelo nervo óptico, trato óptico, chegou no mesencéfalo, aí que ele vai fazer a sua conexão e vai sair a via efetora mesmo, que vai fazer a contração. A via eferente simpática, que ela é de dilatação, e tem a mesma ideia, mas só que é de 3 cadeias em vez de 2. E aí a gente vai pensar que alguns ramos desses nervos simpáticos atravessam o gânglio ciliar e vão nervar o músculo de Miller também, contribuindo para a abertura para a pálpebra. Então, às vezes, você chega naquele luto ou fuga, você tem lá um estímulo lá simpático, só a pupila dilata, o olho abre mais, então é tudo baseado nisso daqui. E a via reflexo pupilar fotomotora, que aí a gente pensa naquele estímulo direto e consensual, quando a gente faz uma estimulação luminosa no olho diretamente e vê que esse olho contraiu ou dilatou, e a estimulação no outro olho, que ele contraiu de maneira consensual, né, mesmo não sendo estimulado. É importante lembrar que, por mais que eu falei, vai ali no mesencéfalo e volta, vou frisar só que não envolve córtex, é estímulo medular, por isso que é tão rápido. Então, isso que eu acabei de falar, a luz, coloca a luzinha vermelha para mim, por favor, pointer. Ótimo, valeu. Então, a luz entra aqui na via aferente, ela vai lá no nervo óptico, passando pelo quiasma, trato óptico, então tem lá o corpo gelinicolado também atuando, né? Chega lá no tronco, né, no mesencéfalo, faz a sua conexão, e aí uma via vai voltar para o mesmo olho e vai estimular também, como está aqui, vai estimular o olho contralateral também. Então, tem lá todo o terceiro par que a Carol falou. Então, a gente tem tanto o estímulo do próprio olho quanto o estímulo do olho contralateral. É só exemplificando aquilo que eu acabei de falar, das vias, né? E aí também tem o reflexo de perto, né, que aí tem essa sincinesia de acomodação e convergência, que quando a gente olha para longe, olha para perto, para longe, para perto, a nossa pupila ela tem uma atividade nisso, para ter uma melhor convergência, uma acomodação e a contração da pupila, para refinar melhor essa imagem. Então, a convergência, esses músculos que são inervados simultaneamente, eles vão convergir no mesmo objeto ao mesmo tempo, para deixar essa imagem mais... melhor acuidade lá na retina. A acomodação, os músculos, né, vão fazer uma acomodação melhor para melhorar a entrada de luz ali, para estimular uma melhor focalização daquela imagem. E as pupilas, a contração delas vão ajudar assim, a deixar o contorno ali mais nítido, não vai estourar aquela luz. Tenta tirar uma foto ali com o diafragma aberto, vocês vão saber o que é isso. Vai estourar a foto. Hoje em dia não é digital, mais difícil. Mas isso aqui ajuda muito nessa sincinesia, quando você olha para longe e para perto, para longe e para perto. Por isso que o presbítero ele vai começar a perder isso daqui, principalmente na parte da musculatura.
Então, aí agora, depois dessa introdução, eu vou falar da semiologia da pupila. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que examinar essas vias que eu acabei de falar. Tanto a via aferente, né? Assim como do nervo, como a via simpática, que é a eferente. Então, a inspeção da pupila, ela pode ser feita de uma maneira, principalmente por estímulo luminoso. Quando a gente pensa ali que a simetria de tamanho de pupila, a gente pode pensar que às vezes é fisiológica ou não. Né? Pode ter uma anisocoria central, ou secundária com uma lesão, ou alguma coisa assim. E é isso que a gente entra aqui na semiologia. Então aqui, a gente pensa ali que a anisocoria ela pode ser causada por uma lesão da pupila maior, né, que é o déficit de contração, ou da pupila menor, que é a dificuldade de dilatação. Ou ela não contrai, ou ela não dilata. E aí, ela também tem gente que nasce assim, igual você vai ver aqui, que pode ter uma pupila diferente também. E isso vai variar, lógico, diferentes níveis de iluminação. E a semiologia da pupila, ela pode ser usada através de aparelhos, né, como os pupilômetros. Esses pupilômetros são colocados no paciente, então lá fica o paciente e aqui fica o examinador. Lá ele consegue medir a distância entre os olhos, o tamanho da pupila, a distância da pupila com muita luz, com pouca luz. Então você tem uma referência ali que você pode fazer em números. Isso, então você quantifica essas alterações. E pode ser a parte clínica também. Na clínica, a gente tem que pensar em uma iluminação adequada. Então a gente faz esse teste em diferentes níveis de iluminação. Um pouco mais claro, uma meia luz igual está aqui, ou então às vezes um pouco mais escuro mesmo, para saber se às vezes está lentificado, se não está contraindo ou se não está dilatando mesmo. Alguns instrumentos de medição a gente pode usar régua, então coloca o paciente lá. Antes de colocar a iluminação, a gente mede o tamanho da pupila, para ter uma referência, depois coloca a luz para ver o tanto que ele dilatou, para a gente saber ali. Porque, teoricamente, o mínimo que ele vai ficar de miose ali é 1 milímetro, mais ou menos. E o máximo que ele vai ficar vai ser 9 milímetros, ali, dependendo de cada pessoa. Então, a gente tem que pensar nisso, nessa variabilidade, do quanto que pode, de mínimo ao máximo, tanto que vai variar. A gente pode examinar na lâmpada de fenda para saber se não tem alguma cinética, se não tem alguma alteração de anatomia mesmo. E pegar fotos antigas para comparar o paciente de acordo com a idade, saber se ele nasceu assim ou não, se ele evoluiu, se ele apresentou isso mais ou não. E aqui, a maneira mais sensível, por mais que a gente faça ali, vou fazer aqui, peraí, vou olhar o olho direito, não, contraiu, tem a contração lá do olho contralateral ou não. Mas só que para ter uma avaliação mais sensível do que isso, a gente faz o Swing Flashlight Test. O que consiste? A ideia é iluminar um olho e depois iluminar o outro, de uma maneira rápida. Você vai fazendo de uma maneira mais rápida. Teoricamente, quando você não ilumina, a pupila está contraída. Quando você ilumina, quando você não ilumina, ela está contraída. Está dilatada, desculpa. Ela está dilatada. Quando você ilumina, ela contrai. Quando você passa para o outro olho, ela tem uma leve dilatação e depois contrai de novo. É isso que consiste o teste de uma maneira bem simples. E aí eu coloquei esse quadro aqui para demonstrar exatamente isso. Quando o paciente, ele literalmente aqui, ele é normal, então ele está dilatado, colocou a luz, ele contraiu. O tempo de passar de um olho para o outro, ele dá uma leve dilatada e em seguida contrai novamente. Isso é o normal, certo? Então, quando a gente tem um defeito pupilar aferente, ele está dilatado. Você coloca aqui a luz, ele vai contrair. Quando você passa para o outro lado, ele dilata. Quando você tem o defeito, aqui ele não contrai. Então, ele vai manter dilatado. Às vezes, ele é um paciente que mantém essa dilatação fixa. E aí ele tem esse defeito pupilar aferente, você está lá, faz o estímulo, esse aqui contrai, esse aqui não. Esse aqui mantém fixo o tempo todo. Você tira a iluminação, ele volta a contrair um pouquinho, e aí esse aqui não reage a nada. Então você tem alguns graus que você pode medir assim em relação à pupila. Se ela responde a isso, se ela contrai, se ela responde parcialmente ou se ela não responde nada. E aí você pode direcionar o seu trabalho em cima disso. Bom, agora eu vou falar das anormalidades pupilares, né?
Então, aí são algumas delas, né? Pupila com defeito aferente relativo, também chamada de pupila de Marcus-Gam, pupila amaurótica, anisocoria essencial, né? Que é fisiológica em algumas pessoas, pupila de Argyll-Hopkins, não sei como se a pronúncia está correta, pupila da paralisia oculomotora, a pupila tônica de Addy, pupilas das lesões mesencefálicas e a síndrome de Horner. Então eu vou dar uma pincelada aí em um pouquinho de cada um. Então vamos lá, pupila com defeito aferente relativo, né, também chamada de pupila de Marcus-Gam, ela pode ser determinada através do teste de swing, né, flashlight test, que é o que o Francisco acabou de falar. Né, nos pacientes com lesão do braço aferente do reflexo pupilar, como por exemplo decorrente de aneurite óptica à direita, teremos uma situação que as pupilas são de igual tamanho, né, a gente chama de isocorias, mas apresentam anormalidades na reação à luz. Então vou ter um acometimento à direita. Né? Então, no olho com aneurite óptica, o reflexo fotomotor direto estará diminuído, assim como o fotoconsensual no olho esquerdo, por causa das vias que o Francisco acabou de falar. Se estimularmos repetidas vezes o olho alternadamente com flash de luz, observamos que a pupila normal, né, vai se contrair rapidamente, enquanto a pupila normal pode se dilatar, mesmo ao receber o flash de luz. Falando um pouco do teste aí, né, ele é sensível, né, para detectar assimetrias de aferência, sendo, portanto, muito útil nas lesões unilaterais ou assimétricas do nervo óptico e da retina. Da mesma forma, em lesões quiasmáticas, assimétricas também podem ser detectadas. Agora, quando a gente já tem lesões bilaterais e simétricas, ele deixa um pouco a desejar, né? Que nesses casos observamos as contrações da pupila, né, dos olhos têm amplitudes pequenas, tanto no olho quanto no outro. Então pode deixar, não é tão fácil da gente detectar assim. Né? O caso aqui de defeito, né, as causas de defeito pupilar aferente. Então a gente vai ter lesões do nervo óptico, lesões extensas da retina, lesões quiasmáticas, lesões do trato óptico. Né? O defeito pupilar aferente, né, ele pode ser graduado aí de 1 a 4 cruzes e até pode ser mensurado também através de filtros de densidade. Então a gente vai colocar filtros de menor densidade e vai subindo gradativamente, sempre colocando no olho direito, ou no olho normal, né, no caso. E aí dá pra gente medir até chegar numa certa neutralização e tentar balancear com o olho contralateral. Outro caso aí agora de anormalidades pupilares é a pupila amaurótica. Né? O que é a pupila amaurótica? É um olho com a pupila amaurótica, ele não tem a função visual, ou seja, né, no caso ele não tem a percepção de luz. É importante reconhecer uma pupila amaurótica porque em muitos casos pode haver uma discrepância, né, entre a visão informada pelo paciente e as outras características do exame oftalmológico. Então, para ter uma pupila amaurótica, a gente tem que ter alguns critérios aí, né? E aí são 4 critérios. Né? No primeiro, aí, a pupila não reage ao estímulo direto à luz. Né? Quando você tem a pupila no olho, né, que tem a pupila amaurótica, você vai fazer o reflexo motor direto, você não vai ter reação nenhuma. Quando a luz é apresentada no olho afetado, não vai ter resposta consensual à luz e a pupila no olho contralateral não se contrai. Então você joga no olho afetado, ele não vai contrair e nem o outro também vai contrair do outro lado. Isso são o primeiro e o segundo critério. No terceiro critério, quando a luz é dirigida no olho contralateral, já existe no reflexo direto, ele vai ter uma contração e no contralateral, que era o afetado, ele também vai ter uma contração. Então, no terceiro, quando a luz é dirigida ao olho contralateral, existe uma resposta direta à luz normal, né? Quando a luz é apresentada ao olho contralateral, o olho com a pupila amaurótica mostra boa resposta à condição normal da pupila. Então, aí, você tem um olho com a pupila amaurótica, você jogou nele, ele não vai ter nem reflexo direto e nem o consensual, vai estar diminuído. Agora, se inverteu, jogou no normal, no olho normal, vai apresentar direta e o amaurótico também vai ter uma contração, né? Essas características, o que a gente entende com esse exame? A gente entende, né, que garante que o defeito pupilar é aferente e não há acometimento do sistema de controle eferente da pupila. Então, se tem o que leva, mas o que traz está normal. A anisocoria essencial, que é outro tema aí agora, né? Então, mostra aqui que uma certa proporção de indivíduos normais vão apresentar anisocoria, que é a diferença do tamanho da pupila de um olho para o outro. A incidência vai ser variável e vai depender do método que você foi, né, que você escolheu para avaliar isso. Então, quando a gente pega o pupilômetro, que o Francisco acabou de falar, a gente tem que de 20 a 40% da população vai ter essa simetria, né, vai ter essa anisocoria.
A anisocoria fisiológica, ela costuma ser pequena, né? Ou seja, menor aí que 5 milímetros. Caracteristicamente, a anisocoria se mantém diferente em níveis de iluminação. Então, você vai no claro, uma pupila realmente vai estar maior, você vai no escuro, ela vai permanecer maior, isso não faz diferença no ambiente que a pessoa está frequentando. Os reflexos fotomotores vão estar normais, assim como o exame de locomoção ocular e a posição palpebral. Então, a anisocoria pode ser ocasionalmente oscilar, né? Aí eu só um adendo aí que também fiquei curioso, né? Ela pode oscilar ao longo dos dias, desaparecer e reaparecer no mesmo indivíduo ou até mesmo inverter entre os olhos. Alguns pacientes com anisocoria fisiológica antiga, né, podem descobrir através, né, de maneira ocasional. Vai no exame aí, vai fazer um exame de olho e descobriu que tem anisocoria. E aí, nesses casos, né, essas fotos, como o Francisco citou anteriormente, uma foto do paciente antiga ajuda a gente a saber se aquilo é antigo, se é fisiológico dele mesmo ou se aquilo surgiu agora. Outro tema, pupila de Argyll, é isso mesmo, professor? Vamos de Argyll Roberts. É uma condição observada tipicamente, né, nos dados dorsais e menos frequente em outras formas de neurocífise, né, nas neurocífise terciária. É rara nos dias de hoje, né, e mesmo assim costuma ser assintomática. Ela é descrita em várias outras doenças, incluindo a encefalite, esclerose múltipla, tumores infiltrantes, mesencéfalo e diabetes. A pupila, né, dessa patologia, nas pupilas verdadeiras, elas são pequenas e geralmente desiguais e sem uma resposta à luz. Nos casos típicos, elas respondem à acomodação, embora a reação possa ser tão discreta do ponto de ser difícil de observar. Então é uma pupila pequenininha mesmo, e ela não responde à luz. Apresenta, portanto, dissociação luz-perto, né, já que não responde à luz e contrai de forma adequada para perto. A visão tipicamente vai ser normal. Quando a gente fala essa dissociação luz-perto, o Francisco não abordou aí, é o quê? Você não vai ter o estímulo de contração de perto, só que quando a doutora Alessandra falou, quando a pessoa vai olhar de perto, ela de certa forma ela tem a convergência e a pupila contrai um pouco. Então, quando a gente fala de dissociação luz perto é isso. Quando você joga a luz não contrai, mas quando você pede a pessoa para olhar de perto, a pupila contrai. Essa patologia dilata pouco ou nada na escuridão e com o uso de midriáticos. É mais comum ser bilateral, né? E a gente não sabe se ao certo a patologia, né? A patogenia dessa patologia, provavelmente ela é decorrente de uma lesão rostral ao núcleo do óculo motor. Outro tema é a pupila na paralisia oculomotora, né? Vai ser no caso de lesão completa do nervo oculomotor, né? Aí a gente vai ter nessa lesão completa, a gente vai ter alguns achados, que vai ser a pitose palpebral, exotropia, dificuldade de adução, elevação e abaixamento do olho, midrise e a paralisia de acomodação. A pupila midriática não responde a nenhum fotomotor direto ou consensual, né, que são os testes que o Francisco falou, e nem a cinesia de acomodação de convergência, que é o teste quando você pede a pessoa para olhar perto. Nesses casos, a pupila midriática decorre a lesão do braço aferente da pupila, sem acometimento da porção aferente do nervo do arco reflexo. Mais um tema, pupila tônica de Addy. Geralmente ela vai ser unilateral, acomete mais as mulheres jovens, né? Os pacientes notam aí um embaçamento visual, sobretudo para perto, mas a condição também pode ser assintomática. Ao exame, ao contrário daquela outra patologia que eu falei, a pupila vai estar dilatada e irregular, sem reação ou com reação mínima à luz. A pupila geralmente apresenta contração lenta ao estímulo de convergência. A redilatação, né, que você pediu o paciente para olhar para longe, é tipicamente lenta, evidenciando uma contração tônica da pupila. Na escuridão, a pupila geralmente pode dilatar e, além disso, responde adequadamente aos colírios midriáticos. A pupila tônica, ela pode se desenvolver agudamente e, em alguns casos, tornar-se bilateral. Nesse caso, ela vai reagir à instilação de agentes colinérgicos fracos, né, como, por exemplo, a pilocarpina, o que evidencia a existência de uma hipersensibilidade. Essa hipersensibilidade, no entanto, né, ela pode estar presente logo após o desenvolvimento de uma pupila tônica, demorando algumas semanas para desenvolver. Então, você vai aplicar a pilocarpina, ela pode, no momento ali, ser, né, ter essa hipersensibilidade e reagir, ou pode passar um tempo, semanas depois, evoluir com isso. Né, o paciente com a pupila de Addy, com frequência, apresenta reflexos tendinosos profundos, isso aí é só uma associação, né, com outros
patologista pode ter. Então, ela vai ter frequência presente reflexo venoso profundo, joelho e tornozelos ausentes. A pupila, que de início se mostra midriática, né, pode se tornar menor com o passar do tempo. E acredita que a lesão responsável pela tônica está situada no gânglio ciliar. A etiologia pode ser idiopática, traumática, né, então fratura orbital de lesão do gânglio ciliar, infecções como episódio, diabetes, neuropatias autossômicas. Ao exame, a gente vai observar o quê? Reação pobre à luz e melhora ao estímulo de acomodação de convergência, que é outra hipótese diagnóstica que a gente tem que criar quando a gente tem aquela dissociação luz-perto. Ao se examinar a pupila na lâmpada de fenda, né, iluminando com a luz forte, ela se contrai lentamente e de maneira irregular. A contração da pupila geralmente é segmentar e a presença de áreas de pupilas contráteis alternadas com áreas não contráteis ocasiona um aspecto de movimento vermiforme da pupila. Então você vai ter áreas contraindo e outras não. E o tratamento aí, o tratamento nem sempre é necessário, mas pode ser usado pilocarpina 2 a 4 vezes ao dia para efeitos cosméticos e para ajudar na acomodação do paciente. Óculos nos escuros, né, em ambientes muito iluminados também podem ser necessários. Vamos para mais um tema. Até eu tô ansioso. Não, acaba não, velho. Eu sou da azar demais, meus tem tudo assim. Vamos lá, pupila nas lesões mesencefálicas, né, que é chamada de síndrome de Parenaud. Em anormalidades mesencefálicas, né, que causam a síndrome de Parenaud, frequentemente ocorre dissociação luz-perto. Então entra mais um diagnóstico diferencial aí. Essa condição ocorre devido ao cometimento seletivo das fibras pupilomotoras dorsais que interferem com o arco, né, reflexo de luz, reduzindo ou abolindo o reflexo pupilar da luz. Como as fibras que mediam a reação para perto, a cinesia de acomodação convergente são mais ventrais, então elas podem não ser afetadas de início. Então a gente vai ter uma dissociação luz-perto mais uma vez. Você vai jogar a luz, não vai reagir. Você vai pedir ele para olhar para perto, vai ter um certo grau, né, de miose aí. Desse modo, a pupila reage melhorando para perto do que a luz, sendo esse elemento diagnóstico parte integrante da síndrome de Parenaud, juntamente com a paralisia do olhar conjugado vertical, o nistagmo convergente refratário, na tentativa de olhar para cima e muitos outros. Então, uma síndrome então, não engloba só essa alteração aí, não. E, se não me engano, que é por último agora, tem a síndrome de Horner, que decorre da lesão em qualquer local da via simpática ocular. Como já discutido, a inervação simpática foi falada por Francisco, ela é de 3 neurônios, né? Então, a síndrome de Horner, ela vai se caracterizar por alguns achados, né? Que vai ser a primeira, a queda da pálpebra, blefaroptose, né? Que a gente chama de blefaroptose, de grau moderado, devido à paralisia do músculo de Miller. Segundo achado, elevação da borda palpebral inferior devido a uma paralisia do músculo liso, ligada à placa da tarsal inferior, que é chamada de pitose invertida. Pseudoenoftalmo, né, devido ao estreitamento da vena palpebral, e miose por paralisia do músculo latador da pupila. Enoftalmo, para quem não sabe, é o olho ir lá meio que para o fundo, como se o olho estivesse entrando. Então dá uma falsa impressão disso. O quarto achado, né, pode ainda haver diminuição da sudorese na parte ipsilateral da face, se a lesão estiver abaixo do ângulo do gânglio cervical superior. Isto ocorre porque o terceiro neurônio do terceiro neurônio que vai para as glândulas sudoríferas da face segue do curso da artéria carótida externa. O quinto achado, heterocromia, né, da íris, lesões congênitas na infância. E o sexto, aumento da amplitude de acomodação que pode estar presente devido à ação parasimpática. A síndrome de Horner, ela vai ocorrer, então, a anisocoria, né, o que é maior em condições de pouca iluminação. As reações pupilares à luz e para perto estão normais. A localização exata da lesão ela pode ser detectada pela presença ou falta de lesões neurológicas e da sudorese. Então, pode ainda ser auxiliado pelo uso de colírio. Então, um dos métodos aí, a gente pode usar o colírio de cocaína a 5%, que serve para localizar, né, a lesão, não para localizar a lesão, mas sim para confirmar a existência da síndrome de Horner, já que a pupila normal se dilata com esse colírio e que aquela com lesão na via simpática ou em qualquer outro ponto não se dilata com a cocaína.
Já o colírio de hidroxianfetamina a 1% dilata a pupila se a lesão for pré-ganglionar, então no primeiro e no segundo neurônio. Se ela for lesão pós-ganglionar no terceiro neurônio, ela não vai se dilatar. A síndrome de Horner, ela pode ter várias causas, então você pode ter acometimento no neurônio, no primeiro neurônio, no segundo neurônio, no terceiro neurônio. No primeiro neurônio, a gente vai ter acidente vascular cerebral como principal causa, no segundo neurônio, os tumores, carcinoma de atos de pulmão, tumores metastáticos, tumores de tireoide. E nas crianças aí a gente tem que lembrar, né, neuroblastomas, linfoma e metástase. Já no caso do terceiro, né, nervo aí, a cefaleia em Clauster, é isso, professor? Não sei pronunciar, síndrome paratrigeminal e doenças da carótide, como dissecção da carótide interna. Então, após a identificação correta da síndrome de Horner, e se possível da localização, prossegue ainda a investigação das diferentes causas, que além de saber diagnosticar ela, a gente tem que saber o que está causando. Então, geralmente são realizadas tomografia computadorizada, né, de tórax, né, para estudar o ápice do pulmão, a imagem por ressonância magnética de crânio e pescoço, e também angiorressonância magnética, angiotomografia e exame de Doppler de carótide para afastar lesões das carótides, particularmente secção de carótide. Se não me engano, é isso.